depressão extrema. Agora, como que a gente pode tratar isso? Como é que a gente deve tratar essa situação? Porque a caverna não vai resolver. A caverna não vai resolver. O que eu chamo de caverna? Quando a gente esconde. A caverna não tem saída. Uma caverna não tem saída. Às vezes você tem que voltar. Deus não entra dentro da caverna. Deus chama, vem para cá, rapaz. A caverna não vai adiantar. Então não adianta a gente entrar em cavernas. A gente tem que procurar o tratamento. Não adianta a gente ser frouxo. Porque Provérbios 24:10, se a gente nos mostrar frouxo no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena, vai piorar. Se eu afrouxar, não cuidar, não zelar, eu vou ficar mais depressivo, eu vou ficar com mais medo e eu vou ficar mais desanimado. Foi assim que Elias ficou. Tanto é que um alimento só não deu. Ele comeu e voltou a deitar. É verdade. Veja, versículo 5, você vê. E 6. Né? Diz assim, ó. Deitou e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta e come. E olhou, a sua cabeceira estava ali pão cozido sobre brasas. Uma botija de água. Comeu e bebeu e fez o quê? Tornou a deitar. Porque muitas vezes uma depressão, um desânimo não cura num culto, não cura numa palavra, não cura de um dia para o outro. Muitas vezes a pessoa está desanimada, está depressiva. Orei, tá bom, acabou. Não, às vezes é um tratamento. Aquela comida, aquela água não deu, ele tornou a deitar. Versículo 7. O anjo do Senhor tornou pela segunda vez, tocou nele e falou: levanta, porque muito comprido será o teu caminho. O que o anjo falou para ele? Não acabou. Escute essa palavra. O desânimo não é o fim. A depressão não é o fim. O medo não é o fim. Amém? Quando estamos com Deus, nós temos que ter esse entendimento. Não é o fim. Eu vou passar por isso. Eu não sou melhor do que Jesus. Aí eu não aceito. Legal, beleza. Mas mesmo não aceitando, passa. Jesus passou. Elias passou. Os homens de Deus, todos eles passaram por uma situação dessa. Eu tenho que aprender a tratar. E é interessante que o Elias foi tratado primeiro fisicamente, né? Porque muitas vezes depressões e desânimos precisam ser tratados primeiro fisicamente, com remédio às vezes. Ali foi comida, mas podia ser uma fluoxetina, podia ser um calmante. Não tem problema nenhum. Tudo na terra é para a glória de Deus. O que você não pode é achar que acabou. Porque quem decide a nossa vida é o Senhor. Não entregamos a nossa vida para Ele. Quando Deus não falar, nada foi falado. Quando Deus não fizer, nada foi feito. São apenas estágios e períodos. E aqui primeiro foi tratado com comida mesmo. É verdade.
Porque muitas vezes nós temos que tratar algumas coisas fisicamente mesmo. Às vezes saindo, passeando, saindo do ambiente ajuda muito. Se você ficar sempre no mesmo ambiente, pode complicar. Dentro da caverna não dava, não tinha jeito. E às vezes são etapas, são tempos. O Elias comeu, aí ele tornou a deitar. Então, o tratamento está sendo feito. Provavelmente ele tinha ficado sem comer. Provavelmente, né? A depressão levou ele à fome. Ou melhor, a falta de fome, né? Porque isso acontece. Mas o anjo começa a tratar. O anjo não chegou, tocou uma varinha mágica nele, não. O anjo também não fez nenhum outro tratamento. O anjo falou assim, vamos comer agora, vamos tratar a coisa física, vamos comer. Você está com fome, você está fraco. E diz que se você não comer, por algum tempo a sua mente entra em confusão, sabia? Sua mente entra em confusão. E abate cada vez mais. Então o anjo falou assim, vamos tirar essa confusão aí, vamos comer. Ele comeu, deu aquele sono em banho, tornou a deitar. Está no tratamento. Agora, uma das coisas para a gente tratar mesmo, tratamento físico, né, como eu falei, aqui está dando pão, dá remédio. Outra coisa, você precisa saber o seguinte, haverá um futuro. Ainda tem uma caminhada. É verdade. Tivemos um pastor, vou falar o nome dele, porque eu sou muito íntimo dele, pastor Militão. Pastor Militão, aconteceu uma coisa com ele terrível. O filho dele, infelizmente, se matou. Cometeu suicídio. Se enforcou e ficou mais um tempo no hospital até que faleceu. E ele entrou numa depressão, teve que largar tudo, ministério, tudo, e tentava fazer aquela doideira. Um dia eu cheguei na casa dele, eu não me lembro se o telefone tocou, ele pediu socorro. Cheguei, ele estava dentro de um buraco, pastor João, naquela casa dele ali, em desespero, chorando, sem saber o que fazer, e dizendo que todo mundo cobrava ele, que ele era pastor, e que ele... Aí eu entendia o sofrimento daquele homem. Oramos lá e trouxemos eles para cá. Lietlândia, né? Ficou um tempo aqui com a gente aqui, restaurando, sendo tratado. Dentro de algum tempo, já estava saindo, fazendo oração, orando por pessoas. Vamos lá para Adrianópolis fazer trabalho, lá para Minas. Mas passou. Passou. Por que passou? Porque ele entregou tudo na mão do Senhor. Ele entregou tudo na mão do Senhor. É uma coisa difícil. Perder um filho jovem, aí dessa forma, dessa maneira, ele é um homem que faz a obra de Deus, mas passou. Deus fez passar esse momento. Então, o que diferencia a mulher de Deus, o homem de Deus, é que ele se levanta. Deus